Fala pessoal, começando mais uma aula de informática e na verdade hoje eu vou trabalhar com você aquele que é o principal aplicativo do Windows, porque é o que mais cai em prova. É um aplicativo que ele mudou de nome, aí tem uma certa preocupação, ele até o Windows 7 teve um nome e no Windows 10 ele tem outro nome. E esse programa, esse aplicativo, é o local que você organiza suas coisas, é o local de você organizar suas pastas e arquivos que fica lá na barra de tarefas do desktop. Quando você sobe o Windows, quando você inicializa o Windows, você está na área de trabalho, né? Você está no desktop. E lá embaixo tem aquela barrinha que tem o menu iniciar, que tem o relógio, que é a barra de tarefas. Dá para perceber? É só olhar aí, meu chapa, olha aí no seu computador. Você está assistindo aula no online. Então não tem essa pastinha amarela? Essa pastinha amarela é o primeiro tema que eu vou trabalhar na aula de hoje, que é o gerenciador de dados ou gerenciador de arquivos. O termo muda de um edital para outro, de uma prova para outra, de uma banca para outra. Mas enfim, o gerenciador de dados ou gerenciador de arquivos é o local que você organiza a sua vida no computador. Cria pasta, exclui pasta, move arquivo, visualiza os diretórios, e ele tem muita coisa, cai muito em prova. É ele que permite vincular atributos aos arquivos. Vamos lá, vem comigo. Bom, como eu comentei com você, o gerenciador de dados, dependendo da banca, ele também pode ser chamado de gerenciador de arquivos. Tem aí uma liberdade poética, né? E o gerenciador de arquivos, que se localiza na barra de tarefas do menu iniciar, da página inicial do desktop, próximo do menu iniciar. No Windows 7 ele chama-se Windows Explorer. No Windows 10 chama-se Explorador de Arquivos. Teve essa abrasileiração, né? Essa adaptação de nomenclatura. E ele tem basicamente duas áreas. Ele é uma janela, que tem essa primeira parte que aparecem aqui os diretórios, C2 pontos, F2 pontos e tudo mais. Então, do lado esquerdo do gerenciador de dados, surgem os diretórios. Do lado direito, o conteúdo dos diretórios. O que eu posso ter dentro de um diretório? Pastas e arquivos, e subpastas. Então, esse lado todo aqui apresenta o conteúdo de cada diretório que você selecionou. As pastas e os arquivos das pastas abertas. E no canto superior direito tem um campo de pesquisa. Cuidado com esse campo de pesquisa, porque mesmo com Windows em português, esse campo de pesquisa tem termos em inglês. Então, por exemplo, se você quiser pesquisar ou, é or. Se você quiser excluir um termo de pesquisa, é not. Então, é porque, na verdade, o Windows ele não foi reprogramado para a língua portuguesa, né? Imagina o trabalho que a Microsoft teria se toda a língua que é lançada o Windows, os caras reprogramassem o Windows. Não tem lógica isso, né? Então, na verdade, o Windows está estruturado na língua inglesa. Ele só é traduzido naquilo que eu visualizo. Por isso que os comandos estão em inglês. Então, o campo de pesquisa ele é habilitado pelo F3. Isso caiu numa prova do TJ de São Paulo, derrubou muita gente. Então, se eu der F3, né, tecla de atalho, ele vai abrir o campo de pesquisa. Ele vai fazer aqui a abertura do campo de pesquisa. Bom, e o campo de pesquisa, ele permite que você procure conteúdo dentro do gerenciador. É possível que você tenha um terceiro campo de pré-visualização. Você já deve ter feito isso, né? Você aqui clica no diretório, clica no arquivo, e aqui você abre um campo opcional, que é pré-visualização. Tome cuidado com isso. Na verdade, esse campo de pré-visualização, ele é opcional, porque a estrutura do gerenciador de dados é essa que eu falei. De um lado os diretórios e do outro lado o conteúdo dos diretórios. Deu para entender? Essa é a estrutura. Bom, olha só, eu sempre insisto numa coisa que eu percebi que é uma certa confusão que você tem, que é quando eu chamo a janela aberta no Windows de caixa de diálogo e quando eu chamo de menu de contexto. Diálogo é quando eu faço uma pergunta e demando uma resposta. O contrário é monólogo, né? Diálogo é duas pessoas interagindo. Então, na verdade, quando o Windows te faz uma pergunta, deseja excluir, deseja obstar, deseja renomear, e você precisa responder, isso é uma caixa de diálogo. O Windows dialogando com você. Agora, quando você clica com o botão direito do mouse, que é o chamado botão secundário do mouse,
e abre aqui uma caixinha com várias opções, propriedades, novo, sei lá o quê, isso é um menu de contexto, porque não tem diálogo nenhum. Você tem opções a escolher ou não. Então, clicando com o botão direito do mouse no gerenciador de dados em cima de um arquivo, eu vou abrir o menu de contexto. E a última opção do menu de contexto é propriedades. E o que eu faço lá em propriedades? Eu posso vincular o arquivo a atributos. E o que são atributos? São características que o arquivo tem, que não vai mudar a natureza do arquivo, mas vai dar uma característica nova. Por exemplo, eu sou professor do Alphacom. Isso é o que eu sou, mas eu posso ter vários atributos. Tatuagem, barba branca, sou corintiano, sou ex-sindicalista. Então eu posso ter vários atributos. E nenhum atributo que eu tenha vai mudar o fato de quem eu sou, professor do Alphacom. Então eu posso ter um arquivo do Word e um arquivo do Excel. Nada vai mudar o que eles são. Arquivos de texto e arquivo de planilha. Mas eu posso vincular atributos. Senha, oculto. Atributos são plus. Atributos são adicionais que eu tenho. Então, clicando com o botão direito do mouse e propriedades, eu tenho atributos. Vamos aí. Então, ó, cuidado, hein? Qual é o local do Windows que permite vincular atributos ao arquivo? Gerenciador de dados. Vem comigo. Vamos trabalhar os tais atributos. Vamos entender quais são os tais atributos. Vamos lá. Ó, existem dois atributos básicos que surgem assim que eu abro a janela e dois atributos avançados. Os atributos avançados, eles são acessados com um botãozinho, né? Então, clicou com o botão direito, propriedades, já aparecem os dois básicos, que são esses dois aqui. E aí tem um botãozinho escrito avançados, que eu visualizo esses dois. O primeiro atributo é o atributo oculto. Olha só, o Windows ele é visual, né? O Windows é gráfico. Como eu sei qual é o conteúdo de uma janela? Clicando na janela. Então eu clico na janela e eu visualizo o conteúdo da janela. Pois bem, então eu vejo os arquivos que estão lá. Se eu deixo oculto, o arquivo fica invisível. Eu não visualizo. Pô, Rezendão, mas se o arquivo está invisível, eu não posso clicar no ícone dele. Como que eu faço para acessar o arquivo? Aí é só pelo endereço. Você sabe qual é o nome do arquivo? Você deixou oculto, né? Então, parte-se da premissa que você sabe o nome dele e o caminho dele. Então, você precisa saber qual é o caminho dele, saber onde ele se encontra, ir lá na barra de endereço da janela e digitar o caminho dele. É a única forma de acessar. Então, ou senão eu visualizo arquivos ocultos, mas aí já é outra coisa. O administrador pode visualizar os arquivos ocultos do outro, mas, em tese, ele deixou oculto aqui para o exemplo, que é o que cai na prova. Então, o arquivo oculto ele fica invisível. E tudo aquilo que é... Você tem coisas ocultas na sua vida? Claro. Oculto não é cadáver no armário. Não é drogas no bolso. Isso tem que ser oculto também, senão dá problema. Mas oculto é aquilo que eu não quero verbalizar, que eu não quero expor. Então, o arquivo oculto, ele garante o critério da confidencialidade. Coisas ocultas são confidenciais. Qual o outro atributo? Somente leitura. O atributo somente leitura, você já deve ter aberto um arquivo do Word ou do Excel, somente leitura. E quando eu não tenho um arquivo somente leitura, eu não posso editá-lo e salvar essa edição. Eu até posso editar, mas eu salvo como outro arquivo. O arquivo somente leitura, ele protege o conteúdo original contra alterações. E quando eu protejo o conteúdo original contra alterações, eu garanto o critério da integridade. Perfeito? Então é isso. Eu garanto o critério da integridade. E nada impede eu ter os dois atributos no mesmo arquivo. Oculto e somente leitura, não tem problema nenhum. Já os atributos avançados são criptografia e compactação. Ó, durante esse curso, eu vou martelar com você criptografia. Nas aulas de segurança, vou falar de criptografia simétrica, assimétrica. É um dos termos que eu mais vou trabalhar. Nas aulas de internet, eu vou trabalhar também protocolos criptográficos. Então, criptografia é um termo dos que mais aparecem em prova. E tudo que é criptografia... Tem gente que fala que criptografar é embaralhar, né? Isso está errado. Na verdade, criptografar é codificar. É transformar algo visível, algo legível em não legível. Então, criptografar... Você já abriu um arquivo que você recebe por e-mail
E quando você vai tentar ler o arquivo, ler o conteúdo do arquivo, ao invés de texto, tem um monte de quadradinho ilegível. Isso é criptografia. E a criptografia garante, portanto, o critério da confidencialidade. E, por fim, o atributo da compactação. Ó, compactar, na origem da informática, tinha a ver com caber no disquete. Hoje em dia, essa questão de espaço não é mais um problema. Essa questão de tamanho não é mais um problema. Ô, cloud, HD externo de 4 teras, espaço deixou de ser problema. Outro dia um aluno veio para mim com um pendrive de 1 tera. Então, o tamanho não é mais problema. Então, compactar tem a ver com dispor. Eu compacto minhas fotos, eu mando em arquivo compactado para alguém, para a pessoa descompactar e ter minhas fotos. Então, a compactação garante o critério da disponibilidade. O conteúdo fica disponível para alguém. Então, esses são os 4 atributos, os 2 básicos e os 2 avançados, que eu posso inserir num arquivo dentro do recurso gerenciador de dados. Perfeito? Vou falar agora de um tema que ninguém respeita. Sempre que aparece em prova, a rapaziada erra. E nunca estuda, que é a lixeira. A lixeira do Windows, ela é um aplicativo, atende necessidades do usuário, ou um utilitário, atende necessidades da máquina. Na verdade, a lixeira é uma pasta, mas é uma pasta com características especiais. Então vamos lá, vem comigo, vamos desenrolar as características da lixeira. A lixeira é uma pasta, mas não é qualquer pasta. É uma pasta especial. É uma pasta com características diferentes. E essa pasta especial chamada lixeira, ela, em primeiro lugar, ela tem uma para cada diretório. É isso mesmo. Você tem o seu HD dividido em 2 partições? Esquece 2 sistemas operacionais. Esquece Linux e Windows, Windows 7 e Windows 10. Pensa apenas num HD com 2 partes, 2 partições, com um único Windows, o Windows 10. Quantas lixeiras eu tenho? 2. Uma para cada diretório. É que você só vê um ícone. Mas clica com o botão direito do mouse, depois eu vou mostrar aqui na tela. Clica com o botão direito do mouse, propriedades. Cada diretório, uma lixeira. Ó, eu tenho um HD. E o HD tem o diretório C, 2 pontos, e o diretório F, 2 pontos. Eu tenho 2 lixeiras, uma para cada diretório. Lixeiras independentes. E quais são as características da lixeira? A lixeira não permite manipulação de conteúdo. Eu não posso editar um arquivo que está na lixeira. Eu não posso renomear um arquivo que está na lixeira. Eu nem posso copiar um arquivo que está na lixeira. Então a única coisa que eu posso fazer é excluir definitivamente ou restaurar, voltar para o local de origem. Então não dá para manipular. Por isso que um arquivo que está na lixeira não permite manipulação. E não libera espaço. Porque, ó, raciocínio lógico matemático. Você que estuda para concurso. Se a lixeira é uma pasta do HD, o que eu mando para a lixeira fica no HD. Então o que vai para a lixeira não libera espaço. Só libera espaço quando eu excluo o conteúdo da lixeira. Aí já era, meu irmão. Aí chora. Aí foi para o limbo. Para concurso público não dá para recuperar. Deu para entender? Como eu vejo essas propriedades? Como eu vejo essas características? Clicando com o botão secundário do mouse, que é o botão direito, e indo em propriedades da lixeira. Vamos lá para a tela. Vamos visualizar isso que eu acabei de falar para você. Olha só, aqui eu tenho 2 quadros, né? O primeiro quadro é clicando com o botão direito do mouse. E aí o que você vê aí no canto, né, nessa parte mais para cima, nesse primeiro quadro aí, que fica à esquerda, é o menu de contexto. Abrir, esvaziar lixeira, desfixar, né? Criar atalho, renomear e propriedades. Então, se eu clico em esvaziar lixeira, aí já era. Aí o conteúdo que está na lixeira vai para o limbo, vai embora. Mas você está vendo que tem lá no final, no menu de contexto, a última opção chamada propriedades? Pois bem, então em propriedades, aí eu vejo as propriedades de cada lixeira, que é esse outro quadro aqui que está mais à direita. Olha só, propriedades da lixeira. Eu tenho 2 lixeiras. O que significa isso? Que eu tenho 2 diretórios. Então esse computador aqui, ele tem 2 diretórios, uma lixeira para cada diretório. E aí tem os espaços, depois eu vou falar do espaço, e algumas informações aqui, né? Configuração de local selecionado, tamanho personalizado. E aí tem uma opção interessante, não mover arquivos para a lixeira.
remover os arquivos imediatamente quando excluídos. Se eu escolher essa opção, eu até posso arrastar o arquivo para o ícone da lixeira, só que ele vai excluir definitivamente. E lá embaixo, exibir caixa de diálogo de confirmação. Bom, então, cuidado, hein? Qual é a forma de eu chegar em propriedades da lixeira? É essa tela aí. Botão direito, propriedades, e tem as propriedades, uma lixeira para cada diretório. Perfeito? Voltando a trabalhar com lixeira. Bom, então, como você viu, as características de propriedade da lixeira que eu mostrei na tela mostram que tem tamanho máximo da lixeira. E qual é a regra de cálculo de tamanho máximo da lixeira? Olha, tem duas regras. Para diretórios de até 40 gigabytes e para diretórios maiores do que 40 gigabytes. Pô, Rezendão, mas nenhum diretório tem 40 gigas. Pode ter. Você pode ter um diretório de 5, 10, 15, 20 gigas só para armazenar coisas, só para armazenar dados. Então, até 40 gigas, tranquilo. 10% do diretório é o tamanho máximo da lixeira. Então, por exemplo, se eu tenho um diretório de 40 gigabytes, qual é o tamanho máximo da lixeira? Isso pode ser configurável. Eu posso deixar o tamanho que eu quiser, mas na prova sempre cai o padrão. Sempre cai aquilo que já é estabelecido. Então, o tamanho máximo é 4 gigabytes, sem segredo. Agora, e se o meu diretório é maior do que 40 gigas? Aí tem a etapa 1 e a etapa 2. E aí eu somo a etapa 1 com essa etapa 2. Por exemplo, imagine que eu tenho um diretório de 800 gigabytes. Entrou nessa regra aqui, né? Maiores do que 40 gigas. Então, o primeiro passo é pegar 10% dos 40 primeiros. Então, eu tenho aqui 40 gigabytes dos 800. E eu pego 4 gigabytes. Se eu retirei 40 gigas de 800, sobraram 760. Então, 760 gigabytes, se fosse 10%, 5%. Ó. Para os demais, 5%. Se fosse 10%, seria 76, 5%, 38. 38 gigabytes. Aí eu somo os dois. Então, qual é o tamanho da lixeira? 42 gigabytes. 42 gigabytes. Deu para entender? Então, ó, tome cuidado, porque nas provas aparece muito, nesse caso aqui, nesse caso desse exemplo, que o tamanho máximo da lixeira é 80, porque a pessoa tem a lembrança dos 10%. Ou 40, porque a pessoa tem a lembrança dos 5%. Não é nem 10, nem 5. É uma regra de transição. Então, repetindo, até 40 gigas, beleza, não tem segredo, 10%. Para diretórios maiores do que 40, aí eu trabalho com essa regra dos 800. Beleza? Então é assim que nós trabalhamos a lixeira, características da lixeira, uma lixeira para cada diretório, independente, hein? Então, portanto, eu tenho um HD dividido em duas partições, o C2 pontos e o F2 pontos. Nesse caso, eu tenho duas lixeiras completamente independentes. O que significa isso? Que se uma lixeira lotar, as coisas não pulam para outra lixeira. Cada diretório tem uma lixeira autônoma e independente, regras de cálculo de tamanho da lixeira. Eu queria aproveitar para pontuar uma coisa com você. Para onde vai o conteúdo excluído da lixeira? Para o limbo. Some, não existe mais. Mas para onde vai o conteúdo restaurado? Volta para o local de origem. E o seu local de origem não existe mais? Por exemplo, no diretório raiz, no C2 pontos, eu crio direto lá na raiz a pasta fotos. Beleza? Criei a pasta fotos e aí tem um arquivo dentro dessa pasta fotos. Eu entro nessa pasta e jogo esse arquivo para a lixeira. Aí eu excluo a pasta. Então, eu excluo a pasta em que o arquivo existia originalmente. O arquivo que está na lixeira não vai sumir da lixeira. Eu restauro para onde? Para a raiz? Não. O Windows ele recria a estrutura de pastas. Então, o Windows ele recria a estrutura de pastas se a origem não existe mais. Lembre dessa regra. O Windows ele permite restaurar um conteúdo da lixeira e esse conteúdo volta para o local original. Beleza? Se o local original não existe mais, o Windows recria esse local. Perfeito? O Windows 10 ele representou uma mudança importante na Microsoft, né? A Microsoft deu uma rachada. No Windows 8 e no Windows 8.1, eles quiseram mudar esse trabalho do Windows.
quiseram deixar aquela tela de blocos que ninguém gostou muito, e aí voltou para o bom e velho desktop, né? Voltou para a boa e velha área de trabalho. Então, o Windows 10, voltando à boa e velha área de trabalho, ele tem três novas ferramentas aplicativas que não existiam nos Windows anteriores. O Microsoft Edge, o novo browser da Microsoft, o Cortana, o assistente pessoal da Microsoft, e o Windows Hello, o tema de Windows 10 que mais cai em prova. Então vamos lá, vamos para esses programas novos que só existem no Windows 10. Ó, tome cuidado, hein? O que eu falei até agora para você de lixeira, beleza? Existe tanto no Windows 8 quanto no Windows 10. O que eu falei para você de gerenciador de dados, muda o nome, o Windows 7 tem um nome, o Windows 10 tem outro, mas as regras são as mesmas. A partir de agora, tudo que eu for falar para você é só o Windows 10. Se no teu edital tiver o Windows 7, não existe o que eu vou falar. Bom, vamos lá. Sempre o browser, o navegador da Microsoft, chamava-se Internet Explorer. E o Internet Explorer, meu irmão, ninguém usa, né? É o melhor browser para você entrar nele, baixar outro browser e navegar no outro browser. Então, se ninguém usa o Internet Explorer, as pessoas usam o Chrome, o Firefox, o Safari, Opera. A Microsoft criou um novo browser, o Microsoft Edge. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou muito adepto da Microsoft, nem da Apple. A Apple eu não sou adepto porque eu não tenho grana para usar. E também porque é um código fechado, né? Tudo bloqueado. Eu utilizo software livre, sempre por opção. Mas o Edge, ele tem recursos legais mesmo, viu? Então, assim, para o padrão Microsoft, ele é um bom browser. O Edge é o novo browser da Microsoft. É o browser do Windows 10. Então, quais são as características? A primeira delas, eu acabei de dizer, ele é o padrão. A segunda é que ele é o leitor PDF padrão. Vamos entender uma coisa importante. Todos os browsers permitem ler PDF online. Perfeito. Se você pegar esse material nosso aqui dessa aula em PDF, você abre em qualquer browser. Se você estiver assistindo essa aula no Chrome, no Internet Explorer, no Mozilla, você abre o PDF da aula. Não é isso que eu estou falando. E se eu tiver um PDF no meu computador? E se eu tiver um PDF no HD? Eu posso ler esse PDF no Windows 10? Posso. Não, mas você já falou na aula anterior, nas aulas anteriores, que tem o leitor, o reader. E o leitor lê PDF no Windows 10. É verdade, tem o reader. Mas o leitor padrão PDF é o Edge. Então quer dizer que o Edge possibilita que o usuário leia um arquivo PDF offline? É isso que ele faz. Por isso que ele é o leitor PDF padrão do Windows 10. A outra característica é que ele tem um modo anotações. Se você tiver um monitor touchscreen, ou se você tiver uma caneta digital, ou se você trabalhar com o cursor do mouse, você pode fazer anotações. Você pode circular coisas. Então, na verdade, quando eu tenho um modo anotações, eu posso, por exemplo, eu entrei no site da banca, vi meu nome aprovado para a Polícia Federal. Eu quero anotar, eu quero circular. Entrei no Facebook do cara e eu quero fazer chifrinho no cara, bigodinho no cara. Eu posso literalmente desenhar, como se fosse um vidro que eu desenho na frente do site. E o modo anotações permite isso. Então, na verdade, o modo anotações, ele possibilita que você faça anotações, rabiscos, ou touchscreen ou com uma caneta especial, e aí isso vira um arquivo de imagem. E, finalmente, o modo leitura. Você consegue ler na frente do computador? Você estuda no computador. Mas você consegue ficar lendo livro na frente do computador? Sabia que é bom ler livro, né? Tem vários livros aí da literatura mundial. E eu posso ler livro. E a leitura de livros é cansativa. Tem até aquele produto da Amazon e da Saraiva, esqueci o nome, Kindle. Então, tem o Kindle, que é um leitor que tem uma tela meio que imita papel e tal, para facilitar a leitura. Tem um amigo meu, que ele é médico clínico geral, e ele falou que nos próximos 10 anos, os jovens terão 3 problemas crônicos. Problema nas costas, problema de vista e depressão. Por quê? Por conta do smartphone. Problema nas costas, você fica assim o dia inteiro. Ó. Problema na vista, você fica na tela o dia inteiro. Depressão, você vê como que a vida das pessoas é legal e a sua é fodida no Instagram. Então, o Edge tem um modo leitura. Você sabia que o teu celular tem um recurso chamado tela azul?
Resendão também é saúde, hein? A tela azul deixa a tela meio azulada do seu smartphone, protegendo sua vista. Então, o modo leitura do Edge, ele altera o contraste de cores, para a leitura ser menos prejudicial. E ele finalmente tem interface com o Internet Explorer. Existe o Internet Explorer no Windows 10. O Windows 10 tem 2 browsers padrão. Então ele tem interface. Caso um site não abra aqui, abre aqui. E ele tem interface com a Cortana. Resendão, o que é Cortana? Eu vou dizer agora. Vem comigo. Você tem iPhone? Você tem iPad? Você já conversou com a Siri? A Siri é o assistente pessoal da Apple. A Cortana é o assistente pessoal por voz. Ó, a Cortana é por voz, hein? Por voz da Microsoft. E esse assistente pessoal. Então, o que esse assistente pessoal faz? Em primeiro lugar, ele abre aplicativos. Cortana, abre o Excel. Cortana, abre o Word. E ele abre. Em segundo lugar, ele permite que você... Interface Cortana, interface Edge. E em segundo lugar, ele permite que você defina data, hora e alarme. É isso mesmo. Cortana, me acorde às 8. Cortana, deixa o alarme para 6 da manhã. Então, o Cortana, ele permite que você, por voz, em português, defina data e hora. E, finalmente, a Cortana tem interface com Edge. Eu não acabei de falar para você que o Edge tem interface, relação com a Cortana? A Cortana tem interface com Edge. O que significa isso? Cortana, pesquise o site do Alphacom. Então, ele vai abrir o Edge e vai abrir o site de pesquisas da Microsoft, que é o Bing, que no Brasil pouca gente usa. Tome cuidado com isso, hein? Ele não vai abrir o Google por padrão, porque o Bing, que é o site de pesquisas da Microsoft, vai abrir nessa interface com Edge. Deu para entender? É exatamente isso. E, finalmente, o Windows Hello. O Windows Hello é, como o próprio nome diz, o Windows Hello, ele cai, eu diria que desses novos programas, é o que mais cai em prova. Você tem bloqueio no seu smartphone? Você tem bloqueio no seu celular? Então, tem gente que tem bloqueio por senha, tem gente que tem bloqueio por padrão, desenho, tem gente que tem bloqueio biométrico. E tem gente que deve muito que tem os 3 bloqueios, né? Meu irmão, eu não confio muito nesse bloqueio biométrico, né? Tem celular que bloqueia por face. Cara, imagina você tá dormindo, aí você acorda, a gata tá assim em você, ó, pra desbloquear. Eu não devo nada, mas por precaução eu durmo de touca e com a cara no travesseiro para evitar problema. Portanto, o Hello, ele é uma ferramenta de acessibilidade. Ele permite você autenticar sua conta de usuário por biometria. É isso mesmo. Se você tiver um Windows 10, tiver um leitor biométrico no seu smartphone, no seu notebook, smartphone já tem, né? No seu notebook, no seu computador, você pode desbloquear sua conta por biometria. Então, o Windows Hello é uma ferramenta que dá acesso por autenticidade biométrica. E quais as biometrias que o Windows Hello permite? As biometrias são biometria digital, facial e íris. Facial e íris as pessoas confundem, né? Quando que é biometria facial? Quando ele desabilita, ele reabilita com os olhos fechados. Quando ele só reabilita com os olhos abertos, é íris. Então, o Windows Hello é uma ferramenta de biometria para acessar a conta. Perfeito? Vem comigo, vamos finalizar os conteúdos e os termos mais importantes dessa aula para você saber exatamente o que nós trabalhamos. Ó, a aula de hoje, ela concentra muita coisa importante que cai na prova quando se trata de Windows. Então, em primeiro lugar, eu trabalhei com você o gerenciador de dados. No Windows 7 ele se chama como? Windows Explorer. No 10 ele chama explorador de arquivos. Quais os atributos dele? 2 básicos, oculto somente de leitura. Quais os atributos avançados? Criptografia e compactação. Depois eu trabalhei com você a lixeira. Olha quanta regra a lixeira tem. Olha quanto cálculo a lixeira tem. Tamanho da lixeira de 40 GB, tamanho da lixeira maior que 40 GB, cada diretório uma lixeira. Então tem muita coisa para a gente desenrolar. E finalmente eu trabalhei com você os novos programas. O Edge, o novo browser, o Cortana, o assistente pessoal, que funciona um pouco como a Siri, e o Hello. O Hello, ele é importante.
o Hello, ele é fundamental, porque é um desbloqueio de biometria. Ó, eu não sei se é verdade, mas a Microsoft faz uma propaganda de pegar dois caras idênticos, dois alemães, assim, dois caras loiros, gêmeos idênticos. Um olha pro Hello e o Hello fala, olá, John. O outro olha, olá, Paul. E aí um cara tá barbudo, olá, John. O cara tá como se fosse levar soco, assim, né, roxo. Olá, John. Um tá maquiado, com a cara toda maquiada, e ele reconhece. Por quê? Porque pelo menos na propaganda, ele reconhece os pontos da estrutura óssea. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença e paciência ficando aqui até o final. Muito obrigado, força e honra. Estou com você até a sua aprovação.